observações. A gente terminou nos últimos vídeos, nos últimos 9 vídeos, a gente abraçou grandemente o material de adutoras. Não só a gente viu o dimensionamento, mas a gente viu todas as observações anteriores a isso, com relação à questão de traçado, a gente viu as questões posteriores com relação a acessórios, a dispositivos de proteção, né? E a gente fez uma ampla análise, não só das equações da hidráulica de conduto forçado, como também das equações da hidráulica de conduto livre, né? A gente viu as equações de perda de carga. Então a gente está apto a dimensionar uma adutora, mas a gente lembra que a adutora e estação elevatória são irmãs gêmeas que andam lado a lado, eu diria até siamesas. Elas têm que ser pensadas juntas, ok? Então vamos iniciar aqui o nosso estudo de estações elevatórias. Nesse estudo nós temos 6 aulas, ok? Essa é a primeira, onde eu vou introduzir o assunto, vou abordar alguns aspectos importantes sobre o prédio em si da estação elevatória, ok? Sobre bombas, alguma coisa básica, mas nos próximos vídeos é que a gente vai aprofundar cada um desses aspectos. Então nessa primeira parte, eu chamo essa primeira parte de esquema geral e alguns cálculos hidráulicos que, na verdade, boa notícia, a gente já conhece, tá? Nada mais, nada menos do que as equações de perda de carga do conduto forçado, Rasen-Williams, forma universal. Por quê? Porque bombeamento é pressurizar, é conduto forçado, né? Então a gente conhece as equações e a gente vai apenas aplicar, né? A gente vai calcular aqui diâmetro da tubulação de sucção, diâmetro da tubulação de recalque, tudo aquilo que a gente já conhece, ok? Então vamos para frente. Primeira parte, esquema geral. Um conjunto de bombas é normalmente denominado, estou falando de quê? Do conceito de uma estação elevatória. Então, todo capítulo eu chego para vocês e digo assim, olha pessoal, o que é que antes dessa aula vocês imaginam que seja uma captação, né? Então, num primeiro momento, a gente sempre imaginou que uma captação era apenas uma tubulaçãozinha mergulhada ali no riozinho, no córrego, né? No manancial, e a gente viu que não é bem assim. A gente tem obras tão robustas quanto a gente não imaginava para captação, né? O mesmo também vale para adutor, não é um simples tubo, né? Nós não estamos falando de uma tubulaçãozinha aqui de água que um bombeiro hidráulico liga de uma torneira a outra da sua casa, criando um novo ponto hidráulico, não. É uma tubulação de grande diâmetro, tem grande vazão, tem que ter controle de velocidade, tem que ter controle de pressão, preocupação com o transiente hidráulico, controle na hora do processo de encher a adutora, que é o processo de enchimento, controle na hora de esvaziar a adutora, que é o processo de esvaziamento, acima de tudo, controle da perda de carga e monitoramento da adutora. Então a gente viu que a adutora não é uma coisa tão simples, né? Tem ainda a questão dos dispositivos de proteção contra transientes hidráulicos, contra corrosão, a ancoragem, a gente viu métodos aqui de cálculo de ancoragem, então não era tão simples. A mesma coisa eu vou dizer aqui para vocês sobre elevatória, tá? A gente vai ver o assunto, só que a gente vai mergulhar fundo nesse universo de elevatória, ok? Então vamos lá. Primeira coisa é dizer o seguinte, tem vários nomes, né? Estação elevatória, tá? Estação de bombeamento, casa de bombas, elevatória pura e simplesmente, estação elevatória, booster, estação de bombeamento em linha, tá? Todas elas representam uma bomba que vai fornecer energia à água, tá? Agora, existe uma sutileza na hora de distinguir uma coisa de outra, tá? São várias denominações, mas nem todas elas representam exatamente o mesmo propósito, ok? Então, dentro dessa sutileza, eu escrevo aqui, ó, há uma sutileza que ajuda o linguajar técnico necessário para facilitar a comunicação entre nós, engenheiros e técnicos, tá? Então, deixa que o leigo fique chamando de bomba, de elevatória, como ele quiser, ele pode, ele tem direito, mas nós não temos esse direito, nós temos a obrigação de usar os termos corretos, ok? Para isso que eu estou aqui. Então, a comunicação entre técnicos e engenheiros, e que diz respeito à posição das bombas no sistema. Olha só, termos como bombas, casa de bombas, estações de bombeamento, eu vou usar esse termo quando, olha só, quando a massa de água montante da bomba, antes da bomba, possui um volume de espera, uma reserva, e está na pressão atmosférica, ou seja, quando eu retiro a água de um reservatório. Se eu tenho um reservatório,
se eu tenho um reservatório, de onde eu vou tirar essa água, eu vou chamar isso daí de estação de bombeamento ou casa de bombas, por exemplo, tá? Agora, bombas em linha, ou boosters, ou elevatórios, ou estações elevatórias, é quando a massa de água montante da bomba não possui um volume de espera ou reserva. E ele está continuamente chegando. E normalmente não está sob pressão atmosférica, está sob pressão. Ou seja, é quando eu já tenho uma tubulação que está chegando e no meio do caminho de um adutor, por exemplo, eu insiro ali no meio uma estação elevatória. Bom, aí eu chamo de estação elevatória. Então, mais ou menos assim, puxar água de um reservatório, né? É o que? Estação de bombeamento. Puxar água da captação, é estação de bombeamento, né? É uma estação elevatória que se localize, ou várias estações elevatórias ao longo de uma adutora, estação elevatória, tá? O booster ele tem uma pegada diferente. Vocês lembram de uma questão que nós fizemos? Eu estou tentando me lembrar em que momento era, acho que foi na primeira aula de adutor, na primeira aula, na parte 1 de adutor, parte 2 foram os exercícios. Eu tenho uma adutora, pessoal, decrescente, ou seja, descendente, ou seja, por gravidade, né? E ali eu me lembro até dos dados da questão. Tinha uma vazão que era 117 litros por segundo, tá? 0,117 metros cúbicos por segundo. Só que essa vazão era a vazão que a adutora, normalmente, por conta da topografia do terreno, por conta do relevo, do diâmetro da adutora, era a vazão que essa adutora podia me dar. Só que por alguma razão foi estudada a demanda e aquela cidade que ficava lá embaixo, ela precisava de 150 litros por segundo e não 117. Então precisava aumentar a vazão dessa adutora. O que é que a gente fez? Inseriu ali uma bomba, né? E a gente fez a questão e tudo. E quando a gente inseriu essa bomba, houve até uma mudança na linha piezométrica. Você pode voltar lá no material e procurar. Aquela bomba é um booster, tá? Por quê? Porque ela não visa recalcar, ela não visa levar a água de uma cota para uma cota superior. Lá era pelo contrário, ele estava descendo, né? Ela visa aumentar a pressão ou vazão. Então entenda de uma forma geral o seguinte, uma bomba, ela pode ter várias finalidades. O que eu posso dizer sobre todas elas em comum é que elas vão fornecer energia à água. Agora, dependendo do contexto topográfico, dependendo de tudo isso dela, aí essa energia vai ser utilizada ou para recalcar, ou para aumentar a pressão, ou para aumentar vazão, ou ambas, ou duas dessas coisas, tá? Dois desses parâmetros, ok? Então, o booster, na verdade, ele é utilizado, né? Também é chamado de estação pressurizadora, para você ter uma ideia. Booster, né? Que é chamado também estação pressurizadora. A ideia realmente é aumentar a pressão e ou aumentar a vazão, ok? Bom, vamos para frente, tá? Então, o que é que as bombas fazem? Elas introduzem energia no sistema. Para quê? Seja para captação de águas superficiais, não é verdade? Para eu puxar a água da superfície. Seja para captação de manancial subterrâneo, para eu puxar a água de um poço. Seja para vencer perdas de cargas até pontos distantes, né? Então, se você olhar rapidamente esse esquema, que nós já fizemos em outras aulas, nós temos aqui um reservatório, né? Nós temos aqui uma linha e eu quero levar água nesse sentido daqui para cá, né? Então o que é que eu faço? Eu introduzo aqui uma bomba, né? Introduzo aqui uma estação elevatória, uma bomba. Essa bomba vai fazer o quê? Ela vai sugar a água, ou seja, a pressão nesse trecho vai ser negativa, né? Então ela vai, com a perda de carga, reduzir para cá. Vai fornecer uma altura manométrica, né? Essa altura aqui é a altura manométrica, e com a perda de carga no recalque, ela vai ter energia para chegar até o nível da água do outro reservatório, né? Então isso daqui, como a gente já bem sabe, é a nossa linha piezométrica dessa bomba aí. Veja que nesse caso eu não estou querendo vencer a altura geométrica. Não tem altura geométrica aqui. A altura geométrica aqui é igual a zero, né? Eu não tenho altura geométrica. Tão somente eu tenho, nesse caso aqui, ó, a perda de carga na tubulação de sucção
E nesse outro comprimentozinho aqui, a perda de carga na tubulação de recalque, né? Então, se você analisar bem, a nossa altura manométrica aqui vai ser a perda de carga na tubulação de sucção mais a perda de carga na tubulação de recalque. Ou seja, vai ser pura e simplesmente a perda de carga, né? Perda de carga total. Então, por isso que ele diz aqui, ó, seja para vencer as perdas até pontos distantes, seja para ganhar altura até pontos elevados. Então, eu também posso ter essa outra situaçãozinha aqui, né? Aonde eu queira vir nesse sentido, daqui para cá, né? Então, o que é que eu faço? Introduzo uma bombazinha aqui logo no começo, tá? Introduzo uma bombazinha e aí ela vai fazer isso aqui, ó. Existe aqui a diferença, presta bem atenção, entre os níveis da água, que eu vou representar aqui embaixo, aqui pontilhadinho, tá? Opa, perdão. Desculpa, não é aqui embaixo. Vou fazer o seguinte, daqui até aqui, ó. Né? Essa daqui é a nossa altura geométrica, né? Só que o que é que a bomba vai fazer? Ela vai fazer isso aqui, ó. Tem uma diferençazinha aqui, né? Que desce, tá? Desde o nível da água, tem uma perda de carga. Ganha uma certa altura, né? Essa vermelha total é a altura manométrica. Perde um pouquinho aqui, faz de conta que ficou bem feito, tá? Perde um pouquinho aqui nessa perda de carga, ok? Deixa eu recuperar o desenhozinho aqui, ok? Então, veja que aqui eu tenho a altura geométrica, aqui eu tenho, nesse trechinho aqui, perda de carga na sucção, e nesse pedacinho aqui, ó, perda de carga no recalque, tá? Então, note que nesse caso aqui, a nossa altura manométrica vai ser a perda de carga, né, mais a altura geométrica. Por isso que eu falei aqui, seja para ganhar altura até pontos elevados, seja para ambos, tá? Seja para aumento de vazão em determinados horários, para aumento de pressão, etc. Tá? Então, para a gente desmistificar aquela história de que bomba funciona só para elevar a água a cotas maiores. Não, tá? Para todas essas finalidades, inclusive se juntando, se mesclando, ok? Bom, então aqui eu tenho um esquema bem simples e, na verdade, a única informação que eu quero passar com esse esquema é o seguinte: eu tenho uma tubulaçãozinha de sucção, né? Aqui um reservatório inferior, que isso aqui na verdade é uma captação. Logo na margem, ó, logo na margem ele já construiu lá, também como obra do conjunto da captação, né? Do centro de captação, um elevatório, tá? Aí ele manda aqui, ó, isso aqui é o barriletezinho da elevatório. Na próxima aula a gente vai ver. E aí ele manda uma adutorazinha aérea, né? Essa adutora é aérea, ancorada, né? De recalque até esse outro reservatório aí, tá? Então, note que eu tenho aqui nível da água 1, tenho aqui nível da água 2 e a altura de manométrica, como eu já desenhei aqui, vai ser a diferença entre os níveis da água, né? NA2 menos NA1, que equivale à altura geométrica, mais as perdas de carga que eu vou ter. No mínimo eu vou ter isso daí, né? Então isso daqui é só para indicar essa questão, ok? Bom, o que é que eu tenho no prédio, né? Naquela casinha, naquela construção, que a gente entrou nessa aula achando que ia ser uma mera casinha e na verdade você vai perceber que não é tão simples quanto se imagina, tá? O que é que eu tenho nessa estação elevatória? Eu tenho dividido aqui em 3 tópicos o conjunto motor-bomba, as tubulações e o prédio em si, a construção, tá? Então o que é que eu tenho no meu conjunto motor-bomba? Os motores e as bombas. Bomba vai fazer o quê? Não confunda motor com bomba. A bomba vai sugar a água, né? Ela vai sugar a água do poço de sucção, né? E vai mandar para uma tubulação de recalque, ok? O que é que o motor vai fazer? Vai fornecer energia elétrica para a bomba funcionar. Então não existe bomba sem motor. Existe bomba com motor acoplado e existe bomba que você tem que ter a bomba e um motor fora a parte para fazê-lo funcionar, tá? Mas de um jeito ou de outro eu tenho o meu conjunto motor-bomba, que é formado por motores e por bombas, tá? As tubulações, e aí dentro da estação elevatória, que vai ser essa construção dentro do prédio, né? Eu tenho 3 tubulações, então tem uma novidade aqui. Eu tenho uma tubulação de sucção, que a gente já conhece. Isso aqui é o nosso poço de sucção, isso aqui é só um esquema. Calma que um elevatório não é feinha desse jeito, mas vamos lá.
eu tenho aqui o meu poço de sucção e a minha tubulação de sucção, tá? Eu tenho aqui a minha bomba, o motor aqui em cima, ó, fornecendo energia para a bomba, e na saída da bomba eu tenho uma outra tubulaçãozinha aqui, ó. Essa tubulação é o seguinte, na estação elevatória eu nunca tenho só uma bomba, tá? Realmente, se eu tiver uma estação elevatória pequena, nessa concepção eu já tenho duas bombas, uma funcionando, né, e uma reserva. Mas a reserva não é guardada no almoxarifado, não. A reserva é instalada, ela só não está ligada, é só apertar lá o on que ela liga, né? Então ela está off, mas ela está pronta para ação, tá? Seja pela manutenção da outra, por várias razões que no próximo vídeo eu vou elencar melhor, tá? Então assim, se eu tenho duas bombas instaladas, no mínimo, podendo ser 3, 4, 5, 6 ou mais, e eu tenho que ter uma única saída para a tubulação de recalque, cada uma dessas bombas manda para uma tubulaçãozinha horizontal, cada uma dessas bombas encontra num ponto daquela tubulação horizontal chamada barrilete. E esse barrilete, quando sai dos muros da elevatória, ele passa a se chamar tubulação de recalque. Ok? Nós vamos ver várias imagens mostrando esse barrilete, principalmente no próximo vídeo. Várias imagens, ok? Então eu tenho a tubulação de sucção, o barrilete e a tubulação de recalque, ok? E em termos de construção, eu tenho poço de sucção, que tem que ser projetado, ele não é qualquer coisa, tá? Ele tem que ser projetado. Eu tenho a casa de bombas, que é o local onde as bombas ficam. Isso daqui é a casa de bombas, né? Também pode ser chamado de sala de máquinas. E eu tenho alguns outros lugares, alguns outros ambientes dentro dessa edificação que poderão ser necessários ou não. Vamos entender. Então, olha só, veja esse layout, tá? Que apresenta aqui de forma típica, podendo ser mais ou um pouco menos do que esse layout está propondo, de uma estação elevatória, tá? Então veja o seguinte, eu tenho esse poço de sucção aqui, ele é enterrado, ele não aparece, para quem está lá fora, está caminhando na calçada, está passando por cima dele, né? Então é uma laje coberta, tá certo? Eu tenho esse poço de sucção, a água está vindo daqui, entrando nesse poço de sucção, né? Se isso daqui é aquela elevatóriazinha no pé da captação, essa é a tubulação que a gente projetou no capítulo 5 de captação, tá? Eu tenho aqui as tubulações de sucção, né? Elas estão vistas de cima aqui horizontais, aqui entrando, mergulhando na água. Então ela está formando um L, ó, mergulha na água e sai, horizontaliza e vai para a bomba. Tá aqui a bomba. Uma bomba, outra bomba, outra bomba. Olha o barrilete aqui, né? Olha o barrilete aqui. Aqui sai o barrilete. Então aqui eu tenho ele já chamou de tubulação de recalque, mas enquanto está aqui dentro dessa construção, a gente chama de barrilete, tá? O que é que eu tenho de novidade? Eu tenho um hall para movimentação, a sala de máquinas, a sala do operador. Aqui é cheio de sistemas, não só de dispositivos de acionamento, né, de parada de partida das bombas, como também dispositivos de segurança, tá? Ligados a todo o equipamento, né, a toda a instalação mecânica da estação elevatória, certo? Então isso daqui é uma sala de máquinas, é uma sala de operação, tá? Então aqui eu tenho uma sala para movimentação, que muitas vezes pode ter um sofazinho aqui, porque dependendo da estação elevatória ela recebe a visita de vários técnicos, tá? Tem um banheirinho, dependendo da localização pode ter uma copa, né, copa cozinha, pode ter um almoxarifado, pode ter uma sala de oficina, tá? Então ela pode ser tão complexa quanto a necessidade de ser, tá? Vamos para frente. Então aqui tem uma partezinha com bastante texto, mas eu não vou pedir a vocês para ler esse texto não, eu vou comentar, ok? Então aqui, ó, sala de máquinas e dependências complementares. O que é que eu tenho aqui, ó? Na sala de máquinas são instalados os conjuntos elevatórios, ou seja, as bombas com a tubulação de recalque, com a tubulação de sucção, com barrilete, aquele ambiente, tá? Então, que é esse ambiente aqui, é a sala de máquinas. Eu usei o nome sala de máquinas aqui, na verdade, aqui é uma sala de controle, tá? Então, desencana, é uma sala de controle. A sala de máquinas mesmo é essa, ok? Então, na maioria dos casos, os equipamentos elétricos, como cabines de comando, chaves de partida, dispositivos de proteção motores, bem como os instrumentos de leitura das medições hidráulicas e elétricas, tudo isso daqui está dentro,
está dentro dessa sala do operador, esses dispositivos de acionamento com a mão, né, de parada, partida está aqui dentro, mas tudo isso daqui constitui a sala de máquinas, principalmente essa região aqui. Isso aqui é a sala do operador, tá? Ou sala de controle, ok? Então ela deve ser projetada como? Pensando da seguinte maneira: deverá permitir que os conjuntos sejam montados com relativa folga e permitir fácil circulação dos operadores, a fácil realização das operações de manutenção e operação, sendo previstos acréscimos nos números de unidades de bombeamento, deverá ser reservado espaço suficiente para a instalação das mesmas e seus dispositivos. Pessoal, volta para cá. Olha só, uma coisa é a bomba que você está imaginando nesse momento que você viu no prédio onde você mora. Uma bomba pequena, dessa altura aqui assim, tá? Para uma vazão equivalente a uma comunidade de um edifício, tá? Outra coisa é uma bomba de uma estação elevatória, de uma adutora gigantesca que abastece uma cidade como Mossoró de 200 mil habitantes. Ou, mais ainda, como Fortaleza de 3 milhões e meio de habitantes, né? Ou a grande Fortaleza com 4 milhões e meio de habitantes, ou São Paulo com acho que 16 milhões de habitantes, tá? Então você realmente está falando de tubulações com um diâmetro enorme, de 1000 milímetros, 1200 milímetros, 1500 milímetros, é comum, tá? De bombas que tem que ser ligadas nessas tubulações, a boca de entrada dela tem que ter 1 metro, então imagina o tamanho dessa bomba. É um equipamento que ultrapassa muitas vezes a altura de uma pessoa, tá? Então você imagina o seguinte: como é que eu instalo, como é que eu coloco aquela bomba ali com aquele peso? Eu preciso de um guindaste. Então a minha edificação tem que ter altura suficiente para um guindaste, tá? Que vá tirar ou colocar uma bomba dessas dali, tirar ou colocar uma tubulação de sucção dessas de ferro fundido pesadíssima dali, tá? Então eu preciso ter altura, eu preciso ter pé direito bem elevado, eu preciso ter distância suficiente não só para o operador caminhar entre as bombas para dar uma manutenção, se agachar, desmontar, montar, mas para a própria retirada de uma peça dessas, né? Portanto, assim, se eu tenho uma bomba, uma tubulação com 1000 milímetros de diâmetro e eu precisar deslocar essa tubulação lateralmente, eu preciso de no mínimo mais 1000 milímetros só para a tubulação, entende? Eu preciso de no mínimo 1 metro antes da outra bomba só para a tubulação, fora a pessoa que vai caminhar, o guindaste que eu vou colocar ali próximo, alguma coisa assim. Muitas vezes esse guindaste já é instalado no teto, né? Já é instalado no teto, um guindaste móvel que puxa, não é um guindaste daqueles de carro, né? É um guindaste para essa bomba. Então, às vezes, ele percorre trilhos do teto, de uma bomba a outra, dependendo do tamanho da estação elevatória, né? E essa sala, esse ambiente, ele não só tem que ter espaço para o local delas trabalhando, delas funcionando, mas de repente para um local mais afastado, onde eu precise dar manutenção, ou afastado para cá, por exemplo, onde eu necessite dar manutenção a elas, né? Então isso daqui na verdade é um galpão grande, tá? Então eu preciso dimensionar a minha estação elevatória pensando nessas distâncias, pensando na altura, tá? E tem valores assim bem apropriados. Agora isso aqui sem dúvida é algo muito específico para quem trabalha com isso daqui, para quem está dentro de uma concessionária de abastecimento de água ou que realmente tem uma empresa bem consolidada que presta serviço de projeto para esse tipo de concessionária, tá? Então vamos continuar aqui. Então veja que tudo isso que eu falei é a explicação do que está escrito nesse parágrafo, né? Deverá permitir que os conjuntos sejam montados com relativa folga, ou seja, tem que ter um distanciamento lateral, tá? Permitir fácil circulação dos operadores, fácil realização das operações de manutenção e assim por diante. E lembra que a gente falou muito de alcance de projeto? Lembra que a gente deu, por exemplo, um exemplo que é o seguinte: a início de plano, a elevatória só precisa de duas bombas, mas para fim de plano precisa de 4. Então, no universo aí de 20 anos de alcance de projeto, posso fazer o seguinte: inaugura com 2, daqui a 8 anos coloca a terceira e 5 anos depois coloca a quarta, por exemplo, tá? Então assim, seria irracional eu projetar isso daqui para 2, para depois ter que derrubar essa parede para ampliar mais 2. Não, então eu já projeto esse espaço,
deixando lá o espaço das outras duas. Então, isso é o que está sendo dito aqui no final desse parágrafo, ok? Caminhando mais um pouquinho, veja que eu falo da iluminação, tá? E aí, pessoal, eu não vou nem ler, eu vou logo falar da iluminação e da ventilação. Você está falando de um ambiente onde tem 2, 3, 4 bombas funcionando, que aquecem, e motores da mesma quantidade funcionando, que também aquecem. Você está falando de um ambiente fechado com 4 paredes. Então, o ideal é que esse movimento, esse ambiente permita que esse calor saia dali, né? Então, tem que ter realmente bastante ventilação, bastante janela, pé direito muito alto, pé direito bem elevado, não só pensando na manutenção, mas pensando também até na fuga de gases, tá? A ventilação também tem que pensar nisso, tá certo? A queima do combustível, às vezes, para um motor desse que não seja elétrico, tá certo? Então, às vezes, eu tenho que pensar nisso também, né? Um motor desses é elétrico, mas eu posso ter um motor joker, né? Uma bomba joker, bicombustível, que funcione também a combustível fóssil, a querosene, né? E que num pane de energia eu possa funcionar com o outro combustível. Então, eu tenho que ter essa segurança. Então, a ventilação é pensada nisso, é pensada no resfriamento dos equipamentos e no conforto térmico das pessoas que estão trabalhando ali dentro também, né? E a iluminação é a mesma coisa. Você está trabalhando com parafusos, com minúcias, o ambiente tem que estar iluminado para que você possa ver o que está acontecendo, tá? Bom, então a iluminação deverá ser abundante, tanto quanto possível natural, sendo aconselhável a colocação de janelas amplas. Deverá haver livre circulação de ar para evitar a excessiva elevação de temperatura que eu tinha mencionado, causada pelo aquecimento dos motores. Além da ventilação de janelas e portas, será conveniente prever aberturas que possibilitem permanentemente a movimentação do ar, frestas na parte mais alta, né? Lógico que com a coberta que não permita chuva, mas que permita a ventilação, né? Ventiladores e exaustores também poderão ser pensados, ser instalados, principalmente quando se trata de ambientes sempre quentes, como é o caso do nosso Nordeste, tá? Sobretudo em regiões mais quentes. Então, isso aqui é o que eu estava falando para vocês, tá? Entre as dependências auxiliares, são consideradas indispensáveis uma instalação sanitária com vaso, né? Tem que ter o WC, mesmo que ninguém faça pernoite, mesmo que ninguém durma ali, que nenhum operador durma ali, no mínimo o WC tem que ter. Outra coisa, no mínimo tem que ter também um estojo de primeiros socorros. Aí eu falo como engenheiro de segurança do trabalho também, que sou, né? Tem que ter também, no mínimo, um bebedor, né? Para se tomar água gelada. Então, instalação sanitária com vaso, lavatório e chuveiro. Dependendo da importância da estação, compartimentos como oficinas, almoxarifado, depósito de material, vestiário e copa também podem ser adicionados, e até um quarto para descanso, tá? Pode ser que você tenha um problema naquela elevatória, que precise de monitoramento direto, ou que precise de uma manutenção longa, né? Então a equipe pode se revezar enquanto alguém descansa ou outra parte da equipe trabalha. Então, realmente, uma estação elevatória, ela tem que ser bem pensada, bem dimensionada, ok? Bom, sobre o poço de sucção, olha só. Poço de sucção ou poço de tomada é um compartimento de dimensões limitadas. Eu prefiro dizer assim, ó, de dimensões dimensionadas, apropriadas, adequadamente. Dimensionadas adequadamente, ok? Então, esse limitadas aqui, tudo é limitado, né? Mas eu preciso ver assim, ele é adequadamente dimensionado, ele é adequadamente pensado, eu tenho que colocar as coisas dessa forma. De onde parte a tubulação que conduz água para as bombas. Nós já mostramos em um dos slides passados o poço de sucção, mas nós vamos mergulhar mais fundo no estudo desse poço de sucção, ok? Agora, conforme a situação do nível da água no poço de sucção em relação à boca de entrada da bomba, há dois casos a considerar. Eu posso ter o poço de sucção com nível d'água abaixo da bomba e o poço de sucção com nível d'água acima da bomba. Olha o que está escrito aqui, ó. Eu vou apagar aqui e vou mostrar para vocês. Isso daqui, pessoal, não só já foi falado em instalações hidrossanitárias, tá? Quem puder, nesse mesmo
YouTube meu aí, tem uma aula, Instalações Prediais de Água Fria, IPAF, vocês que já foram meus alunos, capítulo 4, eu acho, aí tem uma aula lá que se chama Bombeamento. Nela, eu explico bem direitinho, tá? Deixa eu ver se no próximo slide aparece, porque aí eu não preciso desenhar. Se aparecer aqui, eu não preciso desenhar, tá? Deixa eu ver aqui se aparece. Peraí. Pronto, aparece, ó. São esses slides aqui. Então, eu vou logo mostrar aquilo lá, tá? Essa primeira, ó, se chama bomba de sucção positiva, ou vamos fazer o seguinte, essa daqui seria a segunda que eu quero mostrar. A primeira é essa. Essa daqui é uma instalação propriamente dita, como a gente já conhece. E esse mesmo slide nós vimos em instalações hidrossanitárias, tá? É o seguinte, o eixo da bomba, ele se localiza acima do nível da água do reservatório de sucção. Neste caso aqui, nesta nossa matéria, do poço de sucção. Repito, o nível da bomba, o eixo da bomba se localiza acima do nível da água do poço de sucção, que é de onde eu vou puxar a água, certo? Por que que a gente chama bomba de sucção negativa? Porque, olha só, vamos fazer o seguinte, eu tenho aqui o eixo da bomba que eu vou chamar de cota Z igual a zero. Eu vou adotar para a minha cota Z o valor zero para essa linha aqui onde está o eixo da bomba, tá? Para essa linha onde está o eixo da bomba, eu vou chamar de cota zero. Eu vou logo antecipando para vocês uma coisa. Eu gravei hoje, antes desse, não publiquei ainda, mas gravei hoje antes desse. Esse aqui é a parte 1 de elevatório, eu gravei a parte 2. E lá, me ocorreu agora que lá eu troquei o negativo pelo positivo. Não troquei no slide, o slide lá está certo. Eu troquei na fala, tá? Eu coloquei essa como sendo a bomba de sucção positiva, a bomba não afogada, que é essa, eu coloquei como sendo a bomba de sucção positiva, mas lá está errado, o certo é aqui. Olha como é. O certo é o seguinte, você adota como Z igual a zero o eixo da bomba. Onde que está, em relação a esse eixo, ocorrendo a sucção da bomba, a sucção da água? Acima ou abaixo da minha mão, do meu braço? A sucção está ocorrendo aqui, ó, aqui embaixo, né? Sugando aqui. Então isso daqui, como é abaixo, e abaixo do zero, em termos de eixo Y, abaixo do zero são valores negativos, então aqui eu tenho a sucção ocorrendo em um ambiente negativo. Por isso é que a gente chama isso daqui de bomba de sucção negativa, porque a sucção ocorre abaixo do eixo da bomba e eu, como dica, adoto esse bizu para vocês. Considere o eixo da bomba como sendo a cota Z igual a zero. O que tiver abaixo é sucção negativa, o que tiver acima é sucção positiva. Olha esse outro esquema aqui, ó. Essa é a bomba de sucção positiva, tá? Essa daqui a gente chama de bomba afogada. Eu vou já explicar por quê. Mas olha só, pessoal, isso daqui não é para onde eu estou enviando a água, não. Isso aqui é de onde eu estou tirando a água. Eu estou puxando a água desse reservatório, que está aqui, vem para a bomba e daqui ele vai sair para o recalque, ó. Vai sair aqui para o recalque, tá? Então eu estou tirando a água daqui, ó, tá? Veja que nessa dica que eu dei, se você pegar o eixo da bomba como sendo zero, aí eu me pergunto, em relação ao zero, em termos de eixo Y, positivo ou negativo, essa sucção está ocorrendo acima ou abaixo do eixo da bomba? Acima. Acima são valores positivos. Então isso aqui é uma bomba de sucção positiva. Professor, por que aqui eu chamo de bomba não afogada e no outro caso, que é esse, eu chamo de bomba afogada? Aqui eu chamo de bomba não afogada porque no primeiro dia, na primeira vez que eu for usar essa bomba, eu não posso, essa tubulação aqui, na inauguração da bomba, essa tubulação aqui estando vazia de água, porém cheia de ar, eu não posso simplesmente ligar a bomba e puxar a água, porque antes dela vai vir o ar para dentro da bomba e eu não quero isso, tá? Então eu tenho que fazer um procedimento chamado de escorva, não é escova, hein, pessoal? Escova é no salão de cabeleireiro, aqui é escorva da bomba, tá? É o ato de escorvar a bomba. Professor, e o que é escorvar a bomba? É um procedimento de enchimento de água, tá? Eu tenho que encher essa tubulação de sucção de água e também encher o copo
que é o lugar onde fica o rotor da bomba. Eu tenho que encher esse copo com água, tá? Então eu tenho que despejar, eu tenho que ter dispositivos para despejar a água aqui dentro, até encher essa tubulação aqui com a bomba desligada, até encher a região interna do copo, que é a região de dentro da bomba onde a água passa, tá? Para poder, só depois disso, eu ligar a bomba pela primeira vez. E aí eu aproveito a oportunidade para dizer o seguinte, é por isso que existe a válvula de pé, né? Porque o que é que a válvula de pé faz? Se não existisse a válvula de pé, ok, fez a escorva da bomba, ligou a bomba, funcionou. Depois desligou a bomba, o que é que iria acontecer? Ora, por inércia, uma molécula de água que estava subindo aqui com certa energia, na hora que a bomba para, ela perde energia, para e faz o quê? Por gravidade, volta, né? Então, por inércia, a massa de água que tem nessa tubulação iria retornar para cá, né? As leis da hidrostática, né, me obrigam a isso, me permitem e me obrigam a isso. A água vai voltar. Isso é a lei da física, né? Então, o que é que a válvula de pé vai fazer? Na hora que você desliga a bomba, a válvula de pé imediatamente fecha, imediatamente, evitando que a água que está dentro da tubulação desça, volte para o poço de sucção, mantendo a tubulação de sucção, mantendo a bomba todas molhadas, ou seja, em ambiente molhado, coberto de água por dentro, tá? Então, o que é que ocorre? Então, eu tenho, quando a bomba é não afogada, eu tenho que manter essa situação. E aí eu tenho um risco. E aí eu tenho um risco que nós vamos ver já já, numa aula, acho que são 6 aulas, eu acho que é a quinta aula, tá? De elevatório, chamado cavitação. Eu tenho um risco de o ar que está aqui dentro, e acredite, tem ar aqui dentro, nós já vimos isso em adutora, né? Tem ar dissolvido. Na hora que ele pegar ambientes de baixa pressão, e a tubulação de sucção é justamente isso, um ambiente de baixa pressão, vai ter um lugarzinho ali, vai ter um lugarzinho acolá, bem por aqui assim, aonde esse ar vai começar a se acumular, né? E aí vai juntar, vai formar uma microbolha, depois outra, depois uma bolha, depois uma bolsa de ar, né? Na hora que essa bolsa de ar entrar pro rotor, tchau, querida bomba, tá? Então você perde a bomba, ocorre um processo aí chamado cavitação. Essa bolsa, vai acontecer um processo com essa bolsa de ar, tá? Que eu vou explicar lá no capítulo de cavitação. E isso vai danificar a bomba, podendo até levar a bomba ao colapso. E se esse processo acontece sempre, pode ser que o colapso não aconteça na primeira vez, mas vai reduzir a vida útil da bomba até que em um determinado momento o colapso da bomba vai acontecer. E aí você vai ficar sem bombeamento, tá? Então, esse tipo de situação, ele é ruim porque ele por mais que seja bem dimensionado, você não tem como eliminar o ar de dentro da água, porque tem ar dissolvido na água, isso já foi comentado muitas vezes. Esse ar pode entrar e se depositar aqui, né? Por quê? Porque o ar vai querer subir, né? Então ele pode querer subir para dentro da tubulação. Agora, nesta outra situação, na bomba afogada, o ar que está aqui no poço de sucção vai querer subir, ele vai querer vir para cá e não vir para a bomba, né? Então, nessa situação aqui, o risco é praticamente zero. O risco é praticamente zero. Dificilmente você vai ter uma situação aqui de ocorrer uma cavitação na bomba. Então, essa situação é a ideal, deve ser utilizada sempre que possível, porque evita a cavitação, tá? Agora, professor, então por que é que não se faz? Porque na maioria dos projetos que eu vejo, nos prédios, tudo é o poço lá embaixo e a bomba em cima, sugando lá de baixo. Porque se um reservatório inferior de um edifício, ele já tem uma certa profundidade no subsolo, 5, 6 metros, né, 4 metros, e você ainda tem que fazer um ambiente com escada de marinheiro, com pessoa descer, para os operários colocarem a bomba lá, para instalarem a bomba lá, os técnicos, né? Depois, eventualmente, alguém ir acessar aquele local, né? Dar manutenção. Uma certa área para as pessoas transitarem, para caberem as bombas. Abaixo ainda do reservatório, isso daí implica numa situação onde você tem um custo muito alto com escavação, né? Onde, na verdade, se tornaria caro demais para compensar, tá? E ainda um risco de, veja, numa situação dessa, se houver um vazamento nesse poço de sucção, nesse reservatório inferior, ele vai vazar para onde? Vai vazar para cá, ó. Então vai inundar essa região, vai inundar.
Essa bomba, que é chamada de afogada, ela vai ficar literalmente afogada, por dentro e por fora também, né? Porque esse termo afogado é afogado por dentro, né? É afogado por dentro, mas vai ficar afogado por fora, vai ficar submersa, né? Essa bomba aqui vai ficar submersa, e quem estiver aqui vai morrer afogado, tá? Então, uma das características é que não precisa de escova. A gravidade está fazendo a escova da bomba. Porque mesmo com a bomba desligada, quando esse registro, se tiver um registro aqui estiver aberto, a água desce até aqui e vai inundar o compartimento da bomba, né? Então e o ar não desce, porque o ar quer subir. Ele não está sob pressão para descer, ele quer subir, né? Então, esse tipo de bomba, que é a bomba afogada, elimina a necessidade de escova da bomba e elimina drasticamente, o risco se torna menor do que 0,5%, tá? De ocorrer cavitação nessa bomba, tá? Ainda tem um risco? Ainda tem, mas a gente vai falar disso lá em cavitação, mas é mínimo, é muito pequeno, tá? Bom, ok? Então eu vou voltar aqui os slides, porque essas duas situações, a bomba afogada e a bomba não afogada, quando eu vim falar disso daqui, eu estava aqui, ó. Estava aqui, falando do poço de sucção. Pronto. Poço com nível d'água abaixo da bomba. Isso aqui é a bomba o quê? Não afogada. É a bomba de sucção o quê? Negativo. O nível d'água é abaixo da bomba. A sucção é abaixo do eixo da bomba. O eixo da bomba é o zero. Essa aqui é a situação de bomba de sucção negativa, não afogada. E essa outra é a situação de bomba de sucção positiva, afogada. Ok? Passado isso, explicado isso, é bom que quando a gente chegar naqueles slides lá eu já pulo, tá? Que a gente já viu. Ainda sobre o poço de sucção, é mais comum o caso do poço de sucção com nível d'água abaixo da bomba, né? Pelas razões que eu acabei de falar, né? É mais simples eu colocar no canto mais baixo o poço e a sala onde está a bomba mais alto, né? Tem a vantagem de se poder montar o conjunto de recalque no nível do terreno ou até mais acima, em ambiente claro e ao abrigo de inundações. Isso daqui seria o poço de sucção negativa, a bomba não afogada. O poço com nível d'água acima da bomba, tá? Que seria a bomba afogada, tá? Exige a construção da sala de máquinas em uma cota lá embaixo. Isso é o problema, tá? O sistema de bombas afogadas é frequentemente utilizado junto a reservatórios enterrados ou semi-enterrados para a transferência de água aos reservatórios elevados. E como desvantagem se cita-se o maior custo da escavação e o risco de inundação da sala de máquinas. Eu já havia mencionado essas duas desvantagens desse contexto aqui, tá? Precauções específicas com o bombeamento de água tratada em que não se pode permitir contaminação, ok? Nós estamos falando, pessoal, de um sistema de abastecimento de água. Portanto, se eu tiver uma estação elevatória após a estação de tratamento, onde a água já está com perfume, lacinho de presente, já está bem bonitinha, cheirosinha, pronta para ser consumida, né? Toda embalada para uma festa no sábado à noite, pronta para ir para a balada, né? Essa água não pode mais derreter a maquiagem dela, tá? Essa água aí, ela não pode mais sofrer nenhuma deterioração na sua qualidade, se é que você me entendeu a analogia, tá? Então, eu tenho que ter, para as elevatórias que se localizam a jusante da estação de tratamento de água, eu tenho que ter alguns cuidados específicos, maiores do que antes, para evitar a contaminação, tá? Nesse caso, o poço deve ser coberto, fechado. Para quê? Para evitar a entrada de água de enxurrada, que é uma água que eu desconheço a qualidade, tá? Antes disso, de preferência, o poço, antes da estação de tratamento, nas elevatórias que ficam a montante da estação, de preferência o poço de sucção também deve ser coberto. Agora, se ele não for coberto e entrar água de chuva ali, não tem problema. Por quê? Porque na estação de tratamento de água, eu vou adequar a qualidade dessa água, né? Agora, passa a ter problema se for uma estação elevatória após a ETA. Aí eu tenho que ter esse cuidado. Deve-se impedir a entrada de águas de enxurrada, entrada de água de lavagem de piso. O cara está lavando o piso ali com água sanitária, com sabão. Não pode deixar aquela água escorrer para dentro do poço de sucção, né? Isso aqui, na verdade, nem num caso nem no outro, nem a montante nem a jusante da ETA, tá? Não há, olha só, não há, pessoal, a engenharia não é uma ciência exata.
eu sempre tenho dito para vocês. Qual a mensagem que eu quero passar com essa frase? Que você não fique achando que existe uma maneira única, matemática, algébrica, 2 mais 2, de dimensionar. Não, você use sua criatividade. Fique atento à realidade de como se faz, né? ao que as boas práticas de engenharia têm feito e as normas. Se você fizer isso, você vai se dar bem, tá? Então, olha só, não há critérios rígidos para o dimensionamento do poço de sucção. No próximo vídeo eu vou falar bem direitinho disso daí, tá? Devem ter dimensões suficientes para permitir qualquer operação de limpeza ou de retirada de tubulação de sucção, de limpeza ou retirada das válvulas de pé, do crivo, tá? Então tem que ter esses cuidados aí, eu tenho que dimensionar, e eu já falei isso naquela imagem que eu tinha a ilustração, o layout de uma estação, eu tenho que ter distâncias suficientes para atender a essas situações, tá? Bom, a corda do fundo, olha só, profundidade do poço de sucção, olha o que é que eu tenho que saber dela. A corda do fundo é estabelecida de modo que, com o nível mínimo da água, seja assegurada uma submersão. Anota esse nome que eu vou escrever aqui, ó, ou submergência. Submergência, ok? Então, eu tenho que sempre respeitar uma certa submergência, que eu vou explicar o que é, equivalente ao mínimo de 3 vezes o diâmetro da tubulação de sucção, evitando a formação de vórtices. Sabe o que é essa submergência? É o seguinte, ó, eu tenho aqui o meu poço de sucção, ó. Eu tenho aqui o meu poço de sucção, ok? E eu tenho aqui o nível da água, tá? Esse azulzinho tá ruim, mas eu tenho aqui o nível da água. E eu vou ter aqui, pessoal, uma tubulação que eu vou mergulhar aqui. Faz de conta que o desenho está bem feito, tá? Essa tubulação segue para cá, ok? Isso daqui vai ser a minha tubulaçãozinha de sucção, tá? Então, o que é a minha submergência? Sabendo que esse diâmetro aqui é D, a minha submergência é isso daqui, ó, S, tá? Deixa eu fazer o seguinte, então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou ter que ter uma submergência mínima igual a 3D. Isso daqui é norma, pessoal, isso daqui é norma. Então eu vou ter que ter uma submergência mínima igual a 3D, tá? Que é o que eu estou falando aqui, ó. Ao mínimo de 3 vezes o diâmetro. Para quê? Para evitar o vórtice. Professor, e o que é o vórtice, tá? Eu já falei no começo, outras vezes, não nesse vídeo, mas em outros vídeos eu falei o que é o vórtice. No próximo vídeo, que eu já gravei hoje mais cedo, eu também falo que é o vórtice com riqueza de detalhes, mas eu vou falar aqui novamente, ó. Eu tenho aqui o nível da água, tá? Tenho aqui o nível da água, desculpa a fraqueza desse pincel azul. E eu tenho aqui a minha tubulação, tá? Se essa tubulação tiver com uma submergência muito pequena, o que é que vai acontecer? Na hora que eu sugar a água, na hora que ela estiver operando, vai acontecer isso aqui, ó. Olha aí. A água vai fazer essa ondulaçãozinha aqui, ó. Tá? E aí, o que é que você vai ter aqui, pessoal, que eu vou representar de vermelho? Você vai ter aqui nessa região a entrada de quê? A entrada de ar, que é tudo o que você não quer, tá? A entrada de ar. Então, essa submergência, ela tem que ser elevada pensando que, mesmo havendo vórtice, olha aqui, ó, o que é que vai acontecer? Mesmo havendo vórtice, não vai afetar, tá? Então, mesmo havendo vórtice, não vai haver a entrada de ar nessa tubulação, porque ela tem uma submergência de segurança, uma profundidade de segurança. Professor, aí para alongar um pouquinho mais, e existe ainda aqui, ó, uma distância mínima que a gente já estudou, inclusive, vamos chamar isso aqui de H, uma altura mínima, tá? Um Hzinho mínimo, que a gente vai já mencionar aqui para o poço de sucção como é.
para poder não carregar lodo do fundo, tá? Então, além da submergência, vai ter também essa distância mínima, que também está em função do diâmetro, tá? Que também está em função do diâmetro. Portanto, o meu poço de sucção, eu tenho que pensar sempre assim. Isso daqui é em relação ao nível da água mínimo dentro do poço. Então, eu tenho que pensar o nível da água mínimo, a submergência, o H mínimo. Aí, para a profundidade total do poço, aí eu tenho que pensar no nível da água máxima. E mais um tantinho aqui, só um pouquinho, para poder, uma sobra, para não haver transbordamento, né? Para não haver transbordamento. Então, é mais ou menos assim que você dimensiona a profundidade do poço de sucção. Então, veja, a cota do fundo é estabelecida de modo que, com o nível mínimo de água, isso aqui é em relação, vamos anotar aqui, ó, isso aqui é em relação ao nível da água mínimo, tá? Em relação ao nível da água mínimo. Seja assegurada uma submergência equivalente a 3 vezes o diâmetro da tubulação de sucção, evitando o vórtice. É isso daqui, tá? Bom, as tubulações das casas de bombas são geralmente de ferro fundido, a gente já viu isso lá no capítulo de materiais, porque a gente vai ver fotos e mais fotos nesse vídeo e no próximo, mostrando as juntas flangeadas, é tudo flangeado para facilitar a manutenção, montagem e desmontagem, nada de solda, é tudo aperto de parafuso, que fica mais fácil, tá? Então, ferro fundido com junta flangeada. Diâmetros maiores pedem tubos de aço, que podem ser ajustados e soldados no próprio local de montagem, com a vantagem de serem mais leves, mas com a desvantagem de não ser o mais adequado para dentro de uma estação elevatória, não. Realmente a junta mais adequada não é a soldada, é a junta flangeada, ok? Bom, uma outra questão, pessoal, é o seguinte, ó, note que aqui está escrito boca da bomba, tá? A gente já comentou, desde instalações hidrossanitárias, que além de existir uma variedade imensa, gigantesca de bombas, seria muito inadequado ter que ampliar mais ainda essa variedade, fazendo uma boca de entrada da bomba, né, onde eu vou encaixar essa tubulação, onde eu vou acoplar essa tubulação, que é a tubulação de sucção. Seria inadequado eu ter que forçar os fabricantes a fazer uma bomba com uma boca de entrada de cada diâmetro nominal existente no mercado. Então não é bem assim que funciona. As bombas, elas têm uma boca, tá aqui, com um certo diâmetro nominal, grande. Geralmente maior do que o de qualquer, pequeno, geralmente menor do que o de qualquer diâmetro de tubulação de sucção. Então, eu vou dimensionar o meu diâmetro de recalque pela fórmula de Forsyth. Vou colocar no mínimo uma bitola comercial acima, verificar se atende às condições de velocidade mínima e máxima no poço de sucção, porque também tem isso. Uma vez que deu certo aquele diâmetro, que seria nesse caso esse, para a boca de sucção, a boca da bomba, eu tenho que reduzir o diâmetro, então eu tenho que comprar uma redução. E essa redução tem que ser uma redução excêntrica e ela tem que ser alinhada pela geratriz superior. Em linha reta por cima, não por baixo. Por quê? Porque se eu utilizar uma redução concêntrica, vai haver nessa região superior aqui uma formação inevitável, uma deposição inevitável de microbolhas até formarem bolhas, até formarem bolsas. Tá? Então eu não posso jamais colocar nesse lugarzinho aqui, que eu vou mostrar outro slide aqui onde ele aparece melhor, o slide que já passou, tá? Não é esse, nem sei se... Não. Passar de novo. Não é esse. Pensei que estava nesse slide aqui, mas parece que não está. Deixa eu só confirmar. Ah, é porque está no que eu avancei para frente. Então deixa quieto. Tá? Vou mostrar isso aqui na figura da bomba. Tá? Nem posso usar uma redução concêntrica.
E nem tampouco, mais grave ainda, usar uma redução excêntrica alinhada pela geratriz inferior, alinhada por baixo. Porque aí, meu amigo, eu não vou ter microbolhas, não. Eu vou ter uma festa cheia de bola de encher dentro da tubulação. Diga que entendeu? Diga que entendeu, tá? Então, redução excêntrica, ok? Alinhada pela geratriz superior, tá? Bom, aqui eu tenho, isso aqui eu vou dizer para você dar uma detalhada maior em casa, tá? Eu tenho uma instalação de uma forma geral, pessoal, ok? Veja que o 1 tá aqui, ó, tá? No 1 está escrito aqui redução concêntrica de ferro fundido, tá? Tá aqui a redução, essa é concêntrica, porque essa redução aqui, ela não é da tubulação de sucção, não, tá? Eu estou procurando aqui a tubulação de sucção aqui, mas aqui eu tenho bombas em paralelo, isso aqui é o nosso barrilete, ó. A saída da água tá para cá, ó, tá vindo por aqui, e aqui é a nossa tubulação de recalque, tá? Isso daqui eu realmente não estou nem conseguindo entender bem esse esquema. Me parece que tem espaço para 4 bombas aqui, mas só 2 estão operando, ou não sei se essa bomba está puxando a água daqui do posto de sucção, me parece que o posto de sucção é aqui, vem dessa tubulação, vem para cá e a bomba puxa. Estou achando que é isso. Da mesma forma, nessa outra vem daqui, tá? Mas o que interessa são as peças que você tem aí, tá? Bom, que outros dispositivos você costuma ter numa estação elevatória? Algumas estações elevatórias, dependendo do porte, aqui está a importância, eu prefiro colocar assim, do porte dela, né? Contam ainda com outros equipamentos, principalmente ali na sala de controle, tá? Que é a sala onde você tem todos os painéis, os dispositivos de controle das máquinas, tá? Medidores de vazão. Você tem que saber quanto você está puxando, quanto você está tirando, certo? Essa é a finalidade, é controlar isso, tá? Estão colocados na saída da estação e medem a quantidade de água total bombeada. Então ele não mede a água bombeada por cada bomba. Ele é colocado lá no barrilete, lá na saída da estação e mede a quantidade total de água que passa pelo barrilete, ou seja, de todas as bombas, tá? Medidores de nível indica o nível da água do poço de sucção, né? Na verdade isso aí são válvulas de boia, né? Que controlam, que avisam lá nos dispositivos se está chegando no nível da água mínimo, se está passando do nível da água máximo, ok? Está indicando isso. Dispositivos para escova das bombas, no caso de bombas de sucção negativa, aí nós vamos ver no capítulo mais na frente, não é hoje, maneiras como eu tenho, tá certo? Para poder escovar, ou seja, redirecionar a água para que a água entre na tubulação de sucção, por exemplo, após uma manutenção da bomba. Tá? Porque após uma manutenção da bomba, eu tenho que desmontar a bomba e tal. Então, existem dispositivos projetados, construídos, para fazer a água chegar ali sem precisar ligar a bomba. Ok? Então, as bombas pequenas possuem um copo, já mencionei isso aqui para vocês, que permitem a escorva da bomba, que eu já falei o que é para vocês, né? Em certos casos, pode ser feito o retorno da água da tubulação de recalque. Olha só, isso aqui é muito legal. Se eu desmonto a bomba, logo na saída da bomba para a tubulação de recalque, isso vocês já sabem, ali tem duas coisas. Tem uma válvula de retenção e tem um registro de gaveta, né? Então, na hora que eu vou dar a manutenção da bomba, eu fecho esse registro, desconecto a bomba, mas a tubulação fica cheia d'água, né? Então eu faço um bypass é um atalho, em português, no melhor português é um atalho, é um caminho paralelo, é um bypass, né? Tem gente que chama de bypass, que é um caminhozinho onde eu posso desviar a água a partir da válvula de retenção para que a água vá molhar o copo da bomba, ou seja, encher de água esse copo da bomba e a tubulação de sucção, tá? A partir da água que está na tubulação de recalque, tá? Então, eu não vou precisar ficar pegando um balde e jogando água ali dentro, não é assim, tá? Então, existem mais de uma maneira diferente de você realizar essa escova da bomba através de dispositivos projetados, tá? Bom, aqui eu tenho um esqueminha onde tem justamente esse atalho, esse dispositivo para a escova da bomba, mas eu não vou entrar em detalhes porque isso aqui não é o cerne da questão,
tá? Então, vou passar esse slide, você pode dar uma olhada, compreender. Eu gastaria um certo tempo, que não seria o nosso foco. Nesse momento é uma aula mais introdutória, explicando aqui o A, o B, o C, o D, tá? Então, eu não vou fazer isso. Mas essa bomba A, ó, bomba de pressão, B, cadê o B? Aqui, o ejetor, tanque de água de recirculação é o C, ó, válvula de retenção e bomba a ser escovada. Essa é a minha bomba da sucção. Essa é a minha bomba principal, é aquela que eu dimensiono, é aquela que a gente estudou em instalações, que a gente está estudando aqui no nosso capítulo. Isso daqui, isso tudo aqui, pessoal, é um dispositivo auxiliar. Pode ver que essa bomba aqui, ó, essa daqui é a tubulação de sucção e o recalque vai para lá, ó. Ou seja, o nosso barrilete vai para lá. Agora, eu tenho um dispositivo aqui fora a parte que vai enviar a água para cá para manter essa bomba escovada, tirando a água daqui. É mais ou menos isso que ocorre, tá? Não tem só essa forma de fazer, não, tá? Ó, aqui falta desenvolver esse slide, tá? Dispositivos para escova da bomba, eu coloquei desenvolver, porque esse slide não está terminado, ok? Tanto é que tem um slidezinho aqui fora a parte. Então eu vou desencanar desse slide aqui por enquanto. Ok? Vamos deixar para frente. É mais ou menos a mesma ideia do outro, tá? Bom, aqui eu tenho o seguinte, ó. Esse slide você já viu aqui acontecer lá em instalações hidrossanitárias. Você já viu esse slide lá, tá? Tem todos os dispositivos da bomba. Então vamos passar rápido por ele. Da bomba não, da estação, né? Do conjunto motobomba e tubulações, tá? Primeiro, válvula de pé. Já sabemos para que serve, né? Serve para evitar, vamos lá, na hora que eu paro a bomba, ela fecha, mantendo a tubulação de sucção cheia. É para isso que serve a válvula de pé, ok? Crivo serve para quê? Ele é acoplado à válvula de pé. Então, para quem pensa que existe uma única peça chamada válvula de pé com crivo, não é. Válvula de pé é uma peça, crivo é outra que se acopla à válvula de pé, tá? E o crivo é uma espécie de filtro, ele não deixa o lodo, os sedimentos entrarem na tubulação de sucção. A ideia dele é essa, tá? E aí eu tenho a redução excêntrica, essa era a imagem que eu estava procurando na hora da redução excêntrica. Olha aqui, ó, a boca de entrada da bomba é estreitinha, tem um diâmetro menor do que o diâmetro de qualquer tubulação de sucção projetada, né? Então eu tenho sempre que encontrar uma redução do diâmetro da tubulação de sucção para o diâmetro da boca de entrada da bomba, ok? Então essa daqui vai ser a redução, tá? Então ela tem que ser excêntrica e alinhada pela geratriz superior para evitar a formação de bolhas, evitando o dano até a bomba, ok? Bom, motor é quem vai fornecer energia elétrica para a bomba, tá certo? Então aqui está a bomba e aqui está o motor, ok? Válvula de retenção, tá aqui ela, ó. O que a válvula de retenção faz? Ela é mais ou menos o que a válvula de pé faz aqui, para a tubulação de sucção, só que ela faz aqui no recalque. Na hora que a bomba para, ela deixa de mandar energia para a água que está subindo, essa água por inércia vai parar e querer voltar. Seria um crime permitir que essa água, com todo esse peso de coluna d'água aqui, volte para a bomba. A bomba é um rotor, pessoal. Ela funciona girando, ela gira e impulsiona a água. Se a água quiser voltar, ela vai fazer um peso para girar no sentido contrário à hélice, né? A turbina, o rotor da bomba, perdão, tá? E vai danificar a bomba. Então o que é que eu tenho que fazer? Tenho que evitar que essa água retorne até a bomba. Quem evita isso é a válvula de retenção, tá? Também tem um registro de gaveta aqui, certo? Para eu fechar esse registro, para isolar essa bomba no caso de manutenção, de retirada da bomba, ok? E essas duas alturas aqui, olha aqui a submergência, ó, a altura maior que 3D, olha aqui a submergência, ó, submergência mínima, e olha aqui essa alturazinha mínima de 0,5D, ó, a altura mínima maior do que 0,5D. Eu só não quis colocar de cara porque eu queria primeiro mostrar o slide para você, tá? Então, no mínimo aqui eu tenho que ter, em relação ao nível da água mínimo, a altura de 3,5D, né? No mínimo aí, em relação ao nível da água mínima, a altura de 3,5D. Fora que eu ainda tenho que considerar a questão do nível da água máximo
e mais uma distânciazinha aqui, que pode ser uma alturazinha de 5 centímetros, 10 centímetros, para evitar transbordamento, tá? Então isso daí são as peças da estação. Bom, esse slide a gente já conhece, a gente já viu esse slide em instalações hidrossanitárias, a gente já viu exaustivamente esse slide em adutoras, tá? Então a gente já sabe aqui, poço de sucção, que seria aqui na cota ZM, né? Aqui seria lá na próxima elevatória, ou no reservatório para onde essa adutora manda. Isso aqui é a altura manométrica. E que a altura manométrica aqui vai ser quem, pessoal? A altura geométrica, que é a diferença entre os níveis d'água dos dois reservatórios, né? ZJ menos ZM. Já estou falando rápido isso aqui, porque já é para vocês saberem isso aqui por osmose, de cor e salteado. Tá? Então já estou falando rápido, porque já não há mais, já foi muito repetido isso, muito mesmo. Brincando, repetido 5, 6 vezes. Tá? Então a gente vai objetivamente. A altura manométrica vai ser a geométrica mais as perdas de carga nesse caso. Então a geométrica é ZJ menos EM, né? Aqui, ZJ menos EM, mais a perda de carga nessa tubulação, que aqui eu chamei de ΔHM, de montante, né? Mas normalmente eu chamo de ΔHS, de sucção, mais essa perda de carga aqui no recalque ou no jusante, né? Isso daí é a altura manométrica da bomba. E aí, aqui eu estou dizendo o seguinte, o que é a altura manométrica, que a gente também já sabe, é uma energia que a bomba vai ter que fornecer à água para compensar o que a água vai precisar ter de energia. Para quê? Para a altura geométrica, se tiver, né? Eu tinha desenhado aqui já nessa aula agora, quando tem altura geométrica ou quando não tem, para a perda de carga, que sempre tem, para a pressão residual e carga cinética requerida, né? Que a gente já comentou em outros slides também, né? Como aqui no jusante eu tenho um reservatório, no reservatório eu não preciso que a água chegue lá com velocidade, com carga cinética. Por isso que eu não acrescento carga cinética à altura manométrica da bomba. Tampouco eu preciso que a água chegue aqui com certa pressão. Não precisa chegar com pressão. Esse desenho está errado, essa linha é para vir aqui no nível da água, viu? Tá certo? Esse desenho está errado, essa linha é para vir aqui no nível da água. Ela subiu aí quando eu fiz, eu não observei bem, tá? Mas eu sempre explico isso, ok? Se ao invés de ser aqui um reservatório fosse uma adutora continuando, uma outra adutora, eu ia precisar que a água chegasse aqui com pressão e com carga cinética. Então a minha altura manométrica ia ser altura geométrica, perda de carga na sucção, perda de carga no recalque, carga de pressão, carga cinética. Ok? Bom, e aí eu continuo. Isso daqui a gente já sabe, nada mais é do que o estudo da altura manométrica, a diferença aqui, e a gente viu isso aqui lá em instalações, esse mesmo slide tem lá, é que aqui eu separo por sucção e recalque, vou passar batido disso aqui que a gente já sabe, bomba de sucção negativa, tá? Já conhecemos, a não afogada. Bomba de sucção positiva, já conhecemos, é a bomba afogada, tá? Potência da bomba, isso aqui a gente também já conhece, eu vou passar só para o final, que é o que interessa, é que, deixa eu concluir esse slide, porque a animação aqui ficou fora de ordem, tá? Potência da bomba é gama QH sobre eta, né? Gama QH sobre eta. Então a potência da bomba, ela depende de quem? Do peso específico do líquido que eu estou transportando. Como o nome da matéria é sistema de abastecimento de água, é o peso específico da água, 9,8 vezes a terceira, tá? Eta é o rendimento da bomba, tá? Q é a vazão de projeta, P, Q, K1, aquelas coisas, tá? E H é a altura manométrica da bomba. Como nós não fabricamos bombas, vocês também já sabem, a gente tem que se submeter aos fabricantes de outros países, cujos sistemas de unidades adotados por eles lá não são o sistema internacional de unidades. Então eles não usam, por exemplo, a potência em kilowatt, eles usam lá, os Estados Unidos, em cavalo-vapor, tá? Ou em HP, horsepower, né? Então, em cavalo-vapor, a potência é 10 a terceira, QH sobre 75 eta. Aí o Q e o H são, sim, em unidades do sistema internacional mesmo. Metro cúbico por segundo e metro de coluna d'água, tá? Então essa resposta aqui já é dada em cavalo-vapor. E eu também já mencionei o que é potência instalada. Teve uma questão que nós fizemos recentemente, não me lembro em qual capítulo foi,
em que a gente tinha dimensionamento de adutora por recalque, né? Onde tinha lá a potência instalada. Mas aqui, só para repetir, o que é potência instalada? É uma folga na potência. É uma bomba mais potente do que aquela calculada. Por quê? Porque pode haver oscilação de energia, tá? Por alguma razão, um transiente hidráulico pode mandar mais vazão do que o necessário, mais altura manométrica do que o necessário. Então eu dimensiono e a potência calculada, né, através da fórmula 10 a terceira QH sobre 75 mas na hora de escolher a bomba, eu acrescento esse tantinho a mais e compro uma bomba com essa potência instalada, certo? Eu posso, se quiser, para poder comprar uma bomba a partir das curvas de bomba, a partir dos folhetos, dos catálogos dos fabricantes, eu posso muito bem acrescentar, por exemplo, essa potência instalada na altura manométrica. Obviamente, você calcula, né? Você calcula a potência, deu tanto, certo? Então, eu vou precisar de 20% a mais. Como nos catálogos eu escolho a bomba não pelo valor da potência, não é por aqui que eu escolho, mas pela vazão e pela altura manométrica, eu posso calcular a potência, deu 11 cavalos vapor. Opa! 11, deu 15 cavalos vapor. Não, vou pegar um número melhor. Deu 30 cavalos vapor. 30 cavalos vapor. Acrescenta 10%. Acrescenta mais 3 cavalos vapor. Então faz o quê? Acrescenta 10% de H. Já vai dar potência maior, né? Ou, na hora de usar o catálogo, se o seu H era 30 metros de coluna d'água, você vai considerar o 33 metros de coluna d'água. Ok? Você pode pensar assim também, tá? Ou simplesmente fazer isso daqui, né? Sua potência deu 30 cavalos vapor, acrescenta os 10%, vai ser 33. Então você vai chegar lá no fabricante e vai dizer, olha, eu preciso de uma bomba de 33 cavalos vapor. Mais ou menos isso, tá? Mesmo assim seria bom você trabalhar com vazão e com altura manométrica. Ok? Bom, feito isso, aí tem o recalque que a gente também já viu. Isso aqui é revisão, né? A gente sabe que, na verdade, o diâmetro da tubulação de recalque, ele é indeterminado, né? Eu tenho vários diâmetros possíveis que repercutem em diferentes custos, né? Então eu tenho que achar o diâmetro mais econômico. Que a fórmula de Forchheim me dá isso, né? É uma fórmula empírica, mas ela substitui toda aquela metodologia. Então esses slides aqui, a gente não passou esse exatamente, mas passou algo explicando a mesma coisa. Diâmetro menor do que o diâmetro de recalque. Diâmetro menor, maior perda de carga, exige maior potência do conjunto motor-bomba, consequentemente maior custo do conjunto elevatório, maior gasto com energia, embora o custo para a tubulação seja menor. Então a implantação é mais barata, porque eu gasto menos com a implantação, mas a operação aumenta. Professor, e no sentido contrário, diâmetro maior do que o de recalque, do que o diâmetro econômico de recalque, né? Se eu pegar um diâmetro maior, aí eu vou ter maior despesa na implantação. Estou comprando um diâmetro maior, vou ter um custo mais caro para a tubulação e uma escavação mais cara. Mas, em compensação, vou ter menor perda de carga, menor altura manométrica, menor potência, menor gasto de energia. Então, aqui eu reduzo o custo com operação, mas aumento o custo com implantação. Aqui eu reduzo o custo com implantação, mas aumento o custo com operação, né? E aí, somando os dois custos, eu tenho que achar o meu diâmetro econômico, que eu utilizo a fórmula de Forchheim, que a gente já conhece, que é essa daqui, que a gente já viu lá em adutora. Essa mesma fórmula aqui, tá? Passar esse slide. E aí, finalmente, eu tenho exercícios, tá? Eu tenho esse primeiro exercício, que, na verdade, pessoal, você diz assim, nossa, que questão difícil, complicada, super, hiper, mega fácil, tá? A gente já está super acostumado a fazer esse tipo de questão. Você vai ver isso aqui agora, ó. O conjunto elevatório esquematizado na figura a seguir trabalha nas seguintes condições. Vazão 40 litros por segundo, foi calculado na vazão do projeto, né? P, Q, K1, tá? Material da tubulação ferro fundido, aqui foi adotado o C igual a 100, né? Professores, eu sei que ferro fundido é 130, mas aí é com argamassa de cimento, né? Com revestimento interno. Aqui é sem revestimento interno, então o C é 100, tá? O rendimento do conjunto elevatório, 72%, ok? E funciona 24 horas por dia. É uma adução contínua. Aqui, pessoal, eu tenho toda a minha figura. Ó. Eu tenho aqui a minha bomba, tá?
eu tenho aqui esses números, 1, 2, 3, são essas peças aqui, ó, que vão ter perdas de carga localizadas indicadas nessa questão, tá? Nessa disciplina eu não foco muito em estar perdendo tempo, calculando, consultando tabela, qual é o valor do K, né, da perda de carga localizada, ou do comprimento equivalente para uma determinada peça, não, eu já dou essas informações. Isso daí é um problema seu lá na disciplina de hidráulica que você já passou por ela. Aqui é aplicar a hidráulica nos projetos de engenharia, tá? Bom, então tem a tubulação de sucção, né? Veja que do nível d'água até o eixo da bomba eu tenho 3 metros, ok? Tá? Eu tenho... professor, e esse comprimento aqui? Não importa. Não importa, porque a água vai ser sugada dentro da tubulação desse nível aqui. Então esse comprimento aqui não importa, esse comprimento é só para respeitar a questão da submergência e dessa profundidade mínima aqui, distância mínima ao fundo, tá? Então a distância que importa mesmo é do nível da água, obviamente do nível da água mínimo, né, até o eixo da bomba, e essa ele deu, 3 metros. Como deu também do nível da água de um reservatório até o nível da água do outro, ó, que é mais 17 metros, dá 20, né? Aqui é 3, aqui é mais 17, tá? Aí aqui ele botou 6 metros, aqui botou 1 metro, meio metro, 320 metros, ok? E foi dizendo aqui os elementos que tem aí, tá? Para a gente colocar na perda de carga localizada. Calcule. Aí isso daqui, vocês mas que questão grande, na verdade eu estou te dando um roteiro para facilitar a tua vida. Eu poderia só chegar e dizer assim, calcule a potência instalada da bomba. Você ia ter que fazer isso aqui tudinho. Diâmetro de recalque, sucção, altura estática de sucção, de recalque, total. Vamos fazer? Vamos lá? Então vamos lá. Tá aqui os dados da questão, tá? Tá aqui os dados. A lista de peças tá aqui, ó. Certo? O comprimento total da tubulação de sucção, vamos olhar aqui, ó. Mentira, que é outra questão, pessoal. É outra questão. Aquela você vai fazer em casa. Essa daqui, se eu não me engano, é a que está resolvida. Olha lá. Essa daqui é a que está resolvida. Tá? É outra questão. Aquela você vai fazer, tá? Mas se baseia nessa. Mesma coisa, ó. Ele deu aqui do nível d'água até o eixo da bomba, 2,5. Do nível d'água até o outro nível d'água, 40. Se aqui é 2,5, aqui é 40, aqui é 37,5. Aqui ele deu 1,5 metro, 5 metros, ok? Aqui 37,5, ok? Tudo direitinho. E aqui a lista de peças. Então ele já elencou ainda mais. Comprimento total na sucção. Por que 4? 2,5 com mais 1,5. Professor, mas tem mais um tanto aqui. Mas esse tanto é desconsiderado. Tá bom? Não importa, porque a água não está tendo atrito com a tubulação nessa região aqui. Ela só é sugada a partir daqui, a partir do nível. Tá? Bom, e o comprimento total no recalque, bora somar? Vamos somar? Eu tenho aqui 37,5 com mais 5, 42,5, né? É esses 5 aqui no recalque, mais esses 37,5, 42,5. Fora os comprimentos o quê? Equivalentes, tá? Então, ó, diâmetro de recalque e sucção. Primeira coisa, pessoal, diâmetro de recalque. Como a adução é contínua, fórmula de Bresse. Mas eu também poderia usar Forchheimer, né? Por quê? Porque Forchheimer é 1,2 ou 1,3, raiz quarta de x vezes raiz quadrada de q. Só que a raiz quarta de x ia ser 1. Então ia ficar a mesma coisa que isso daqui, né? Então é 1,2 vezes a raiz da vazão lá, que é 30 litros por segundo, né? 0,03. Então ficou 207 milímetros. E aí, por aproximação, eu adoto 200 milímetros, tá? Embora, na prova, a gente vai discutir isso no nosso encontro virtual, né? Tá muito próximo de 200, então na hora da prova eu vou dizer, ó, 207 adota 200 mesmo. Mas deu 217, já vai com 300, tá? Bom, e o diâmetro de sucção? No mínimo uma bitola comercial superior ao do diâmetro de recalque. Então, se o diâmetro de recalque deu 200, né, o adotado, o de sucção deu 300, ok? E aí, a altura estática de sucção. A altura estática é a altura geométrica. Na sucção é 2,5, no recalque é 37,5, né? Qual é a altura estática total? Ou seja, a altura geométrica total? A estática é geométrica. É a geométrica na sucção, 2,5, mais a geométrica no recalque, 37,5, 40. Simples assim,
Aí vamos para as perdas de carga, né? Ora, cálculo, eu tenho aqui, ó, cálculo da perda de carga na sucção. Aí eu escrevi assim, perda de carga na sucção é a perda de carga distribuída na sucção, mais a perda de carga localizada na sucção. Como ele deu o coeficiente de Hazen-Williams, eu vou usar a fórmula de Hazen-Williams, que é 10,65 L vezes Q elevado a 1,85 sobre C elevado a 1,85 D elevado a 4,87. Mas a perda de carga localizada tem que estar em função da velocidade, né? A fórmula oficial, a maneira oficial de calcular a perda de carga localizada é somar o valor do K para cada peça que tem ali na sucção, né? E multiplicar por V2 sobre 2G. Então eu tenho que calcular V2. Aí eu venho e fiz aqui, ó, que é igual a V, equação da continuidade. Então V aqui sobre A, encontro aí, substituo a vazão e o diâmetro, que eu já tenho, já calculei o diâmetro, né? 300 milímetros na sucção, e encontro a velocidade de sucção. Quando eu for fazer por recalque, eu vou ter que calcular aqui para esse diâmetro de recalque, que é de 200 milímetros, tá? Então isso daqui diminui e a velocidade aumenta. Lá a velocidade no recalque vai dar maior do que 0,42, ó, deu 0,95. Vou voltar ao slide, tá? Então beleza, fiz aqui o meu V, né? Peguei aqui as peças que eu tenho na sucção. Válvula de pé com crivo, 1. O K é quanto? 10. Como é 1? 1 vezes 10, 10. Curva 90 graus, quantas eu tenho? 1. O K dela é quanto? 0,4. 0,4 vezes 1, 0,4. Somando 10,4. Então vem para cá. 10,4 vezes 0,42, que é a velocidade ao quadrado, sobre 2G, quer dizer 9,6, né? Coloco aqui os valores tudinho, do comprimento, do diâmetro e tal, e encontro aí a minha perda de carga na sucção. 0,096. Mesmo raciocínio eu vou fazer para o recalque. Eu estou fazendo rápido porque já fiz várias questões assim, tá? Desculpa subir um pouco aqui. Calculo a velocidade na tubulação de recalque pela equação da continuidade. A diferença é que o diâmetro é 0,2 e não 0,3. Então encontro a velocidade 0,95. Pego todas as peças aqui. Pode ver que aqui eu tenho duas curvas de 90 graus. Cada uma com 0,4. Então 2 vezes 0,4, 0,8. Né? Somando essa turma aqui dá 4,5. Então jogo aqui, ó, somatório de K 4,5, né? A velocidade 0,95. A diferença aqui só é o diâmetro. Ó. Dessa forma, em relação ao do slide anterior, é que lá o diâmetro era 0,3, aqui é 0,2. Tá? E aqui eu escrevi, ó, perda de carga total no recalque é a distribuída no recalque mais a localizada no recalque. Ok? Então deu 0,422. Bom, professor, então qual é a altura manométrica na sucção? Na sucção é a geométrica mais a perda na sucção. No recalque é a geométrica do recalque mais a perda do recalque. Então, a altura manométrica na sucção, 2,5, né? Mais a perda na sucção 0,096, fica 2,596. E no recalque é 37,5, que é a altura geométrica, mais a perda, 0,422, 37. E a altura manométrica total, somando essa com essa, deu 40 metros e meio, né? Aí, finalmente, potência da bomba, né? Já tem uma vazão, e está aqui, 30 litros por segundo, né? 0,03, e já tenho aí a minha altura manométrica, né? O rendimento da bomba ele deu, eu não me lembro se era 70% ou 72%. Está aqui 0,7, eu vou deixar assim. Então a potência calculada, né? Ou consumida, eu gosto de usar o termo calculada, né? Que é a consumida, é 23,15 cavalo-vapor. Bom, 23,15 é maior do que 10, então eu acrescento 10%, então eu vou ter 23,15 mais 10% de 23,15. Vai dar uma bomba, eu tenho que comprar uma bomba de 25,47 cavalo-vapor. E aí termina a minha questão, vai para outra questão, e essa daí já fica para você fazer, questão 3, a questão 4 também. Qualquer uma delas pode cair na sua prova, tá, pessoal? Qualquer uma delas. Então, assim, a gente fez uns cálculos aqui nessa matéria, nesse slide, mas não houve nada de novo aqui. Tudo isso aqui vocês viram muito em adutoras
e já tinham visto boa parte em instalações hidrossanitárias. E até no capítulo de captação, quando a gente dimensionou a tubulação de captação, a gente viu muito disso daqui também. Então, o legal é que o conhecimento já está ficando tão reforçado que já está ficando repetitivo, né? Então, a gente encerra essa aula por aqui, tá? Lembra que no próximo vídeo, que na verdade eu gravei hoje mais cedo do que esse, por questão de horário, o vídeo era um pouco mais curto, a bomba afogada lá, eu troquei o nome, tá? Lembra disso, eu já expliquei isso hoje, tá bom? Então, um forte abraço para vocês, Sava bom!